Curiosidades fascinantes sobre o corpo humano. Prepare-se para uma jornada cheia de curiosidades bizarras e incríveis sobre o corpo humano. Nosso corpo é uma máquina tão fascinante que até as suas particularidades mais estranhas nos deixam impressionados. Hoje, você vai descobrir segredos que talvez nunca tenha imaginado sobre como funcionamos por dentro e o que acontece com o corpo no fim da vida. Acompanhe até o final para se surpreender com detalhes que provavelmente vão mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Vamos começar com um fato que pode parecer inacreditável. Você sabia que o número de bactérias no nosso corpo é maior do que o número de células humanas? Em média, temos cerca de 37 trilhões de células, mas os nossos inquilinos microscópicos, as bactérias, somam cerca de 39 trilhões. E não pense que elas estão apenas de carona. Muitas delas são fundamentais para a nossa sobrevivência, ajudando, por exemplo, na digestão dos alimentos, na proteção da pele e até na produção de substâncias essenciais para o funcionamento do corpo, como vitaminas. Somos literalmente uma colônia viva que funciona em perfeita sincronia. Agora, aqui vai um detalhe surpreendente. No momento em que chegamos ao fim da vida, essas bactérias continuam agindo. Elas iniciam um processo natural de decomposição, essencial para transformar o corpo em nutrientes que retornam à natureza. Parece estranho? Talvez. Mas é algo que nos conecta diretamente ao ciclo da vida. As bactérias do nosso intestino são as primeiras a entrar em ação, começando a digerir as células do corpo. É um processo fascinante, que mostra como a vida nunca realmente para, mas apenas muda de forma. Além das bactérias, outro fato bizarro é como o coração humano funciona. Ele não apenas mantém nosso sangue circulando, mas também é capaz de gerar energia elétrica suficiente para acender uma lâmpada pequena. Isso acontece graças a OS impulsos elétricos que controlam suas batidas cerca de 100.000 vezes por dia. E aqui vai algo ainda mais curioso. Se removido do corpo e mantido em condições adequadas, o coração continua batendo sozinho. É como se ele fosse uma máquina autônoma, carregando sua própria bateria interna. E que tal falarmos dos ossos? Apesar de parecerem rígidos e sem vida, os ossos estão em constante renovação. Sabia que, em média, a cada 100 anos, você ganha um esqueleto novo? Isso acontece porque o corpo está sempre reciclando as células ósseas, garantindo que o esqueleto permaneça forte. Além disso, os ossos são extremamente resistentes. O fêmur, por exemplo, é mais forte que concreto e pode suportar até 30 vezes o peso do seu corpo antes de se quebrar. Impressionante, né? Agora vamos explorar algo que você provavelmente USA todos os dias, mas talvez não conheça tão bem: os olhos. Esses órgãos incríveis conseguem captar mais de 10 milhões de cores diferentes, uma façanha que nenhum equipamento humano pode igualar completamente. E tem mais. Ao nascer, nossos olhos já estão completamente formados em tamanho, ou seja, eles nunca crescem. O que muda ao longo da vida é a forma como o cérebro interpreta as informações visuais, um processo que leva anos para se desenvolver plenamente. E aqui vai uma curiosidade peculiar. Você sabia que temos músculos tão poderosos que são capazes de realizar movimentos extremamente rápidos e precisos, mas que raramente percebemos? Por exemplo, os músculos do olho conseguem se mover cerca de 100.000 vezes por dia. Isso é o equivalente a fazer um treino intenso para as pernas andando 80 quilômetros. Outro músculo impressionante é a língua, que é considerada o mais forte do corpo proporcionalmente ao seu tamanho. Além de ajudar na fala e na alimentação, ela é incrivelmente flexível e resistente. Por falar em resistência, o estômago humano é um verdadeiro tanque químico. Ele produz ácido clorídrico tão forte que seria capaz de dissolver metais como o zinco. Mas não se preocupe, pois o revestimento do estômago está em constante regeneração, o que impede que ele se autodigere. Esse processo acontece tão rápido que em cerca de 3 a 5 dias, a camada interna do estômago é completamente renovada. E o que dizer do cérebro, o nosso quartel-general? Apesar de representar apenas cerca de 2% do peso do corpo, ele consome impressionantes 20% da energia total que usamos diariamente. E aqui vai algo ainda mais intrigante. Durante o sono, o cérebro realiza um verdadeiro faxinão, eliminando toxinas acumuladas ao longo do dia. Esse processo é essencial para manter a mente afiada e prevenir problemas a longo prazo. O corpo humano é uma máquina de mistérios e curiosidades que nos surpreendem a cada detalhe. Desde as bactérias que vivem conosco até o funcionamento do coração, dos ossos, dos olhos e do cérebro, tudo em nós é um equilíbrio perfeito entre o bizarro e o fascinante. Se você achou essas curiosidades incríveis, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Afinal, o conhecimento sobre nosso próprio corpo
é sempre algo que vale a pena explorar.